Que é essa revisão da vida toda? Pois é, Michael, esse é um tema que não parece tão simples como imaginamos, né? À primeira vista, nós podemos imaginar que é simplesmente você pegar o período total de contribuição previdenciária de uma pessoa e fazer uma simples revisão para saber se aquilo que ela ganha hoje é de fato correto, se ela está deixando de ganhar o que deveria ganhar, vamos dizer assim. Então não é um trabalho fácil e simples. Então se generalizou demais essa decisão, muitas pessoas estão eufóricas, procurando aí profissionais do direito para tirar as dúvidas, e quando fica ciente da real situação e de como se tratar de um assunto tão complexo como a revisão da vida toda, acaba entendendo um pouquinho melhor. É claro que o meu objetivo aqui não é me aprofundar tanto nesse tema, porque demandaria um tempo maior, mas vou tentar explicar da maneira mais didática possível o porquê que chegou a essa denominação revisão da vida toda e o que pode ser feito para aquelas pessoas que se interessarem no tema. A chamada revisão da vida toda, ela tecnicamente, ela é chamada de revisão de afastamento de regra de transição. Garantiu a possibilidade de revisão dos benefícios que não tiveram as contribuições anteriores a julho de 1994, consideradas na base de cálculo do valor que perceberam inicialmente. Mas por que 1994, esse ano, aparece com tanta frequência quando nós falamos da revisão da vida toda? Em 1994, nós tivemos a chegada do Plano Real, que veio no objetivo de conter a hiperinflação do país naquela época. Então é preciso guardar 1994 para entendermos o caminho, para chegarmos a essa revisão da vida toda, né? Ou tecnicamente essa revisão de afastamento de regra de transição. Se nós olharmos a Constituição Federal, no seu parágrafo 3º, artigo 201, houve uma alteração na redação desse parágrafo. Agora, o parágrafo ele incluiu a lei como um meio de disciplinar a base de cálculo do benefício previdenciário. Aí vem a pergunta, mas qual é a lei que vai disciplinar esses cálculos? Foi aí que em 1999 veio a Lei 9.876 e ela trouxe uma regra para fazer o cálculo dos benefícios previdenciários. A lei diz o seguinte, que pega todo o período de contribuição de uma determinada pessoa, ignora, vamos dizer assim, 20% das menores contribuições e eu vou considerar apenas 80% das maiores contribuições. Para se chegar a um valor, e eu posso multiplicar até esse valor por um fator previdenciário. Acontece que essa lei de 99, ela abrangia apenas os novos segurados a partir dela e não falou nada dos antigos, do que eram para trás. Então esta regra para os novos filiados também não falava nada que o marco inicial para fazer essa contabilização, vamos dizer assim, se iniciava em 94. Foi aí que veio a Lei 9.827, também de 99, que no artigo 3º manteve essa base de cálculo, fazendo uma regra de transição, e disse o seguinte, olha, para fazer a base de cálculo dos 80% das maiores contribuições dos segurados, vamos fazer como marco inicial julho de 1994, justamente no período em que se lançou o Plano Real. Aí que vem o problema, Michael. Por que criar uma regra de transição nesse tempo? Quando nós falamos em direito previdenciário, como nós temos agora regras de transições da reforma previdenciária para agora, né? O aumento aí das idades, cada ano que passa tem que ficar um pouquinho mais velho para se aposentar. Acontece que toda regra de transição, ela tem que ser benéfica ao segurado. E nesse caso de 1999, ela trouxe prejuízos aos segurados, né? Por quê? Porque quando a lei ela limitou que o cálculo dos salários de contribuição só seria contabilizado a partir de 94, ela ignorou as contribuições antes desse período. Quem contribuía antes de 94 não entrou na base de cálculo.
Se nós olharmos a redação da Lei 8.213 de 91, que é a lei que trata da Previdência, antigamente o segurado ele podia controlar a sua aposentadoria. O que eles faziam? Eles contribuíam um valor mínimo e quando chegava a 36 meses antes, por exemplo, da aposentadoria, eles aumentavam o valor de contribuição e tinham uma aposentadoria num valor maior. Claro que isso não é razoável, isso gerava muitas custas, né, na questão previdenciária. Acontece que por essa razão foi criado um divisor mínimo de 60%. O que significa isso? Para você entender como que é complexo o assunto. Significa que, independentemente do que a pessoa contribuiu, irá ser somada todos os meses que ela contribuiu e dividir pelas contribuições feitas em 1994. Como que eu coloco isso na prática? Exemplo, uma pessoa fez 200 contribuições para a Previdência após 1994. Será considerada 60%, 120 contribuições. A ideia disso é evitar que pessoas com poucas contribuições após 1994 ganhassem valores muito altos. Vou dar um exemplo. Vamos supor que até 94 eu contribuí em cima de um salário mínimo. A partir de 94, por uns 3 anos, contribuí com um valor próximo ao teto da Previdência, que me daria uma aposentadoria muito maior. Isso não é justo. Então, por isso que quando nós falamos dessa regra de transição daquela época, ela se tornou mais gravosa. E esta é a discussão da revisão da vida toda. Foi uma regra de transição que os doutrinadores dizem que é maléfica. Então, essa regra de transição, ela prejudica os segurados que já estiveram no sistema previdenciário quando foi implantado esse divisor de 60% que eu disse agora há pouco. Então, esses são os pontos fundamentais tratados no pedido da revisão da vida toda. O que eu quero dizer com tudo isso? É preciso que seja aplicado a esses segurados que tinham contribuição nessa época, e principalmente anteriores a 1994, o direito a eles de oferecer o melhor benefício. Então, se existe uma regra de transição ruim, essa não pode ser considerada. Deve ser considerada a regra que oferece o melhor benefício. Devido a toda essa transação aí, quem tem direito a essa revisão da vida toda? Bom, para ter direito à revisão da vida toda, a pessoa precisa cumprir, logicamente, alguns requisitos. Então, de imediato, já limito aqui que não são todos os trabalhadores de carteira assinada que vão ter direito a procurar o judiciário para requerer a revisão da vida toda. Quais são esses requisitos? Bom, primeiro requisito é ter tido o benefício, a concessão do benefício que a pessoa hoje pode estar usando, entre 29 de novembro de 1999 a 12 de novembro de 19, quando veio a reforma da Previdência. Então, veja, é preciso que tenha um benefício concedido, alguém que tenha se aposentado, ou por incapacidade permanente, ou por tempo de contribuição e idade, dentre novembro de 99 a novembro de 2019. E mais, um outro requisito, que tenha contribuído para a Previdência antes de julho de 1994, antes da entrada do real. Mas, entretanto, existem outros fatores relevantes que fazem essa revisão valer ou não a pena, tá? Por exemplo, em novembro de 99, a data em que foi criada, né, a lei que mudou aí o período de base de cálculo, que nós chamamos de PBC, onde se criou a regra de transição, enfim. Os segurados que já estavam filiados no INSS e que tiveram seu benefício concedido após a vigência dessa lei, que é 29 de novembro de 99, têm direito a esta revisão porque entraram nessa regra de transição maléfica, ruim. E a pessoa deve ter contribuído, mas veja bem, contribuições significativas, tá? Consideráveis, antes de 1994. Então, a tese da revisão da vida toda se baseia em considerar todos os salários de contribuição da pessoa durante toda a sua vida, desde que essa pessoa também tenha contribuído aí antes de 1994.
Mas como eu vou saber se vale a pena fazer a revisão? Olha, eu começo respondendo que somente o fato da pessoa cumprir os requisitos que eu disse na resposta anterior, não quer dizer que ela vai ter um grande aumento ou um aumento considerável no valor do seu benefício. Olha, sou aposentado, me enquadro nesses requisitos. Não necessariamente quer dizer que a pessoa vai ter um reajuste considerável na sua aposentadoria. Para que essa diferença seja considerada no valor do benefício, é recomendado que a pessoa faça o quê? Primeiro, que ela tenha ganhado um valor considerável antes de 94. O que acontece? Muitas vezes a pessoa tinha um bom salário, uma boa contribuição antes de 94, e após julho de 94 ela acabou não tendo mais possibilidade de contribuir com o que antes contribuía. Acabou caindo aí o valor da sua contribuição e por isso acabou sendo prejudicado, vamos dizer assim, essa equação, né, aritmética toda de fixação de valores de benefício. Então é preciso que a pessoa se recorde se ela realmente tinha um bom salário, se ela tinha uma boa contribuição antes de 1994. E outra, que ela possua poucas contribuições ou tenha começado a ganhar menos a partir de 94. Então, a pessoa às vezes pode ter contribuído mais antes desse período e tem poucas contribuições após 94, isso prejudicou ela na base de cálculo, ou a contribuição caiu, como eu disse agora há pouco. Então, são essas as situações que valem a pena a pessoa pedir ou não a revisão da vida toda. Se a pessoa ganhava bem antes de 94, isso fará com que a renda mensal inicial, que nós chamamos de RMI no direito previdenciário, também suba, porque serão considerados todos os salários de contribuição que ela fez. Bom, Dr. Victor, e quais são os benefícios, né? Quais os benefícios poderão ser revistos pelos segurados? Olha, na revisão da vida toda vão se enquadrar a aposentadoria especial, a aposentadoria por idade, a aposentadoria por invalidez, hoje a aposentadoria por incapacidade permanente, a aposentadoria por tempo de contribuição, o auxílio-doença e a pensão por morte. É essa lista de benefícios que podem ser discutida na revisão da vida toda. E, Dr.